Oi, meu nome é Pamela, eu sou acadêmica de medicina aqui da Unisc e, em conjunto com as minhas colegas ligantes e os nossos preceptores, a gente desenvolveu o seguinte resumo: casos de sífilis registrados em Santa Cruz do Sul entre 2020 e 2024, uma análise de dados do DataSUS. Introduzindo um pouquinho o assunto, a sífilis ela é uma infecção bacteriana sistêmica e crônica, que ela é causada pelo Treponema pallidum, e essa transmissão se dá pela via sexual e pela via vertical. Ela é frequentemente assintomática e tem uma transmissão muito fácil, que vai dificultar o seu diagnóstico e o seu tratamento, fazendo com que a doença possa evoluir para formas mais graves, atingindo o sistema nervoso e cardiovascular. Nesse contexto, a gente também ressalta que a sífilis ela é um problema importante de saúde pública, porque a gente vê que tem um aumento no número de infecções registradas e o Brasil apresenta padrões epidemiológicos distintos devido à sua heterogeneidade étnica e cultural. Nosso objetivo, então, foi analisar os registros de casos de sífilis em Santa Cruz do Sul, compreendendo padrões epidemiológicos e relacionando-os ao Boletim Epidemiológico Nacional. E o nosso estudo é um estudo descritivo e retrospectivo de dados de 2020 a 2024, fornecidos então pelo DataSUS, mediante os itens sífilis adquirida, congênita e gestacional, procurando obter informações sobre os casos notificados aqui no município e realizando uma correlação entre os dados obtidos e o boletim epidemiológico fornecido pelo Ministério da Saúde. Em relação aos nossos principais resultados, o número total de casos é de 1.614 aqui no município, sendo 1.410 de sífilis adquirida, 158 de sífilis gestacional e 46 de sífilis congênita. Em relação ao período analisado, a gente observa que a sífilis adquirida progrediu bastante a partir de 2021, apresentando uma tendência contínua de crescimento, o que é compreensível, porque em 2020 teve uma redução significativa do registro de casos devido à pandemia de Covid-19. A sífilis gestacional já teve uma evolução crescente mesmo durante esse período de pandemia, porque as gestantes constituíam um grupo prioritário, e a sífilis congênita se manteve relativamente estável. Todos tiveram uma grande queda nos números em 2024. Em relação à sífilis adquirida, a gente observa que a faixa etária mais acometida é a de 20 a 39 anos, sendo o sexo masculino o mais atingido, e a raça branca representa a maioria aqui no nosso município, o que está em discordância ao Boletim Epidemiológico Nacional, porque no resto do país a raça parda constitui a maioria desde 2018, mas isso é compreensível porque aqui no município a gente tem uma colonização alemã e italiana. Passando então para a sífilis gestacional, a gente observa que a faixa etária e a raça também mais afetadas são as mesmas da sífilis adquirida. De novo, a faixa etária está em concordância com o boletim epidemiológico, já a raça não está, porque a nível nacional a raça mais afetada pela sífilis gestacional também é a parda. Ainda a gente observa que 154 casos foram identificados, realizaram pré-natal e a maioria se categorizou como sífilis latente. Passando então para a sífilis congênita, a gente constata que os casos registrados no município vão ao encontro dos índices nacionais, porque todos foram descobertos de maneira precoce, em até 6 dias de vida, e 44 desses foram considerados sífilis gestacional recentes e 2 foram descartados. Além disso, a gente observa que 87% fez pré-natal e 65,2% teve o diagnóstico durante esse período de pré-natal. Mas a gente também ressalta que, tanto a nível de município quanto a nível de Brasil, isso não foi suficiente para interromper a cadeia de transmissão da sífilis. Por fim, a gente observa que 39 dos casos registrados evoluíram de maneira favorável, com apenas um óbito registrado por sífilis congênita e 3 óbitos que foram registrados não tinham relação ao agravo, notificado. E esses dados estão em concordância, então, com o boletim epidemiológico, tendo que todos têm desfecho, a maioria tem desfecho favorável. Concluindo, então, a gente compreende que os dados analisados revelam uma tendência semelhante aos padrões nacionais, com exceção de raça, e tais achados também evidenciam falhas na prevenção e tratamento em momentos oportunos, o que demonstra a necessidade de estratégias mais eficazes de rastreio, diagnóstico e cuidado integral, a fim de reduzir a transmissão e o impacto da doença. Aqui estão as nossas referências e eu agradeço a atenção.